Bom, o tema que eu escolhi aqui foi os aspectos da qualificação técnica e da amostra. Ele é um pouco extenso, mas como no programa do evento inteiro não tinha alguma coisa desse tipo, eu tentei encaixar nesse painel para tentar trazer alguns entendimentos aí dos tribunais de conta, principalmente TCU, e elencar algumas coisas que você lendo a lei você não sabe como praticar. Então a lei diz uma coisa, mas você vai ter que ir atrás dos julgados e dos entendimentos para poder aplicar no seu edital. Então, para começar aqui, bom, primeiramente eu ia trazer a Constituição Federal, onde ela fala essa questão da qualificação técnica. Então, o artigo 37, o inciso 21, dentre outros, ela fala que o processo de licitação pública, as obras e serviços devem ser contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições, então aqui o princípio da igualdade, né, da isonomia, a todos os concorrentes, o qual somente permitirá então aqui vejamos, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, a minha experiência, basicamente, é justamente da parte interna da licitação. Então, é o desafio de tentar montar os editais. Tenho certeza que muitos que estão aqui presentes também atuam nessa área. Então, aqui, num primeiro momento, se estabelece que a gente tem que tentar estabelecer a qualificação técnica indispensável para se fazer a aquisição. Dentro disso, a gente sabe que é muito difícil a gente saber exatamente o que é indispensável. Então, essa que é a grande dificuldade, tá? Eu vou trazer aqui uma definição do Marçal Justem Filho referente à qualificação técnica. A expressão qualificação técnica, no entendimento dele, consiste no domínio de conhecimento e habilidades teóricas e práticas para a execução do objeto a ser contratado. Eu entendo que o item da qualificação técnica no edital é aquele que justamente que dá mais problema, é aquele que você vai ter que pensar para justificar, até num possível recurso administrativo. Então, você tem que saber porque os outros são certidões e é validado, não. Aqui você tem que saber estabelecer limites sem ser excessivos, para depois você vai entrar com recurso, o fornecedor vai entrar com recurso administrativo, ou você vai ter que justificar, ou um tribunal de controle vai via o edital e vai falar, aqui você está excedendo. E você vai estar se você se utilizar da justificativa, da motivação para tomar essa decisão, você vai ter como se justificar perante esse órgão de controle. Bom, vou entrar aqui um pouco na Lei 866. Ela previu no artigo 27 que para a habilitação das licitações exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, a qualificação técnica, que é o tema, a qualificação econômica financeira e regularidade fiscal e trabalhista. Então, a gente tenta montar o edital baseado nesses 4 itens de exigir do fornecedor. Bom, o artigo 30 da Lei 866 é justamente o artigo que vai tratar da qualificação técnica, né? Então, ele restringe algumas coisas do que pode ser pedido. Então, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a no inciso 1, seria registro ou inscrição na entidade profissional competente. Qual é o entendimento aqui? Por exemplo, a gente quer fazer uma obra. Se a gente precisa de uma obra, a gente precisa de um agente capacitado. Se a gente pede, então, no caso, um engenheiro. Se a gente pede que ele tenha inscrição na entidade de classe, a gente sabe que, a princípio, aquele engenheiro tem a formação para atender o nosso objeto de construir a obra. Então, o entendimento é pedir o registro e inscrição na entidade profissional competente. Eu tenho visto alguns editais que pedem regularidade, se ele está kit com o pagamento da mensalidade. No meu entendimento, isso é relevante. O que você tem que pedir é o registro. Se ele está devendo no órgão de classe, no CREA, o CREA não vai fornecer esse registro. Ou ele até fornece, mas esse é um problema de pagamento lá. Então, seria um excesso pedir, por exemplo, que tenha que comprovar que está kit com o CREA. No inciso 2, comprovação de aptidão para desempenho e atividade pertinente, compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação. É justamente o que estava sendo tratado aqui pela doutora Elaine.
Quando você vai... Aqui, principalmente o atestado, é bem complicado você limitar essa questão. Só para contribuir um pouco com a palestra dela, o TCU tem entendido que se deve pedir se você precisa de 100 casas, você deve pedir comprovação de apenas 50%. Se é uma obra específica, lá que tem uma rocha, ou que é uma ponte que tem que fazer uma curva, e você precisa de uma comprovação, isso tem que ser, acima de 50%, isso tem que ser justificado. Então, voltamos à questão da motivação. Tá? Sempre que você tomar a decisão, o ideal é você já pensar na motivação para evitar problemas futuros. Além disso, também a questão de comprovação aqui de atestados, você pode estabelecer alguma coisa de horas, por exemplo, eu tenho tantas horas para prestar o serviço, você só cobra 50, numa licitação que são vários lotes, você pode pedir o somatório de atestados. Eu estou tentando ser sucinto, mas é bem maior aqui a questão. Né? O parágrafo 1º justamente fala disso, que os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado limitados às exigências. No inciso 1, é a capacitação técnico-profissional, que seria a comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente na data prevista para a entrega da proposta profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhante. Então, aqui são 2 itens que estão dentro desse item. Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente na data prevista da entrega da proposta profissional, detentor de atestado. Bom, profissional... como que eu tenho visto aí é que pede que tem que ser contratado, o fornecedor tem que apresentar o profissional com carteira assinada para prestar o serviço. E aí o TCU tem outro entendimento. Ele pode ser tanto por carteira assinada, sócio, né, ele pode ser o sócio da empresa, ou por contrato de prestação de serviço. Então, são 3 itens. E existe até um entendimento que essa comprovação pode ser posterior, não precisa ser nem a fase de habilitação. Depois que a empresa é contratada, ele apresenta o atestado técnico profissional do engenheiro, por exemplo. E depois ele fala que tem que ser detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhante, que é justamente essa questão do semelhante. Aí, se são 100, eu posso cobrar 50. Mas o gestor lá, o funcionário que está fazendo edital, quando lê, não percebe isso. Então, tem que ir atrás, a gente tem que estudar, ir atrás nos julgados para justamente conseguir fazer da maneira certa. Quando a lei foi publicada, ocorreram várias emendas. Então, esse item do artigo 30 ele foi totalmente desvirtuado. E, hoje em dia, a gente gerencia a licitação, se utiliza dele com base nos julgados. Tá? Bom, ele tem um outro item aí, que é o parágrafo 3º, comprovação de aptidão, certidões ou atestados de obras similares de complexidade tecnológica ou pressão equivalente, é mais ou menos aquilo que a gente tratou. E o parágrafo 4º, que seria para, nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Eu vou entrar depois na questão da amostra, mas então, quando se pensou na lei, não se falava em amostra. E se pensava que a comprovação de fornecimento de bens seria só com base em atestados. Mas depois a prática e até os julgados aí entenderam que poderia ser solicitada uma amostra. Depois, também no parágrafo 5º, é vedada a comprovação de atividade, aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras previstas nesta lei que inibam participação. Então, você pedir aquele atestado de capacidade técnica, que ele prestou serviço em tal cidade, ele não pode, isso aos olhos do TCU, num primeiro momento, de época, que forneceu o serviço há 5 anos atrás, ou que tem há 5 anos de experiência, isso aí, a princípio, é restringido, tá? A gente não se pode utilizar. E o item final aí do parágrafo 5º fala justamente, quaisquer outras previstas, né, é vedada a comprovação de qualquer outras não previstas nessa lei que inibam a participação na licitação. Então, assim, a gente tem que se ater ao que está na lei, e mesmo assim a gente tem que ir atrás do TCU, do TCE, para saber qual é o entendimento dele, dos tribunais, para justamente não passar desse limite. Né? Bom, para fazer isso, para trabalhar dentro do órgão público e acertar, só com base na lei,
Lá no meu caso, hoje eu estou no SESI, não é nem a lei, é o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema S. É pior ainda, não tem, a lei é gigante, a lei 866 traz várias regras, o regulamento é bem pequeno, assim, então você tem que se basear toda hora nos princípios para tentar montar o seu edital e se justificar, né? Então, o princípio da igualdade, você não pode estabelecer critérios para um tipo de pessoa ao invés de outro. O julgamento objetivo tem que se ater aos critérios lá do edital, não pode criar nenhuma regra subjetiva ou regra que não está prevista no edital. Razoabilidade, a questão do bom senso, a gente tem que tentar prezar a média, ali, o bom senso, para justamente atrair uma pluralidade de licitantes. E a questão do formalismo, né, que foi tratada aqui pela doutora Mônica, que é justamente manter o formalismo que foi previsto, lá não ser exacerbado. Aí, né. Bom, para contribuir ainda, então, limites. Na execução, aí, na elaboração do edital, a gente tem que estabelecer esses limites, compatibilidade com as exigências, em face das circunstâncias do objeto, né? Na elaboração do projeto básico, do termo de referência edital, o que acontece comigo e deve acontecer com vocês também. O requisitante é um, e você que vai fazer o edital é outro. É muito difícil, às vezes, você justamente entender o que ele quer, e você falar para ele que não pode do jeito que ele quer. Então, é bem difícil. Então, nessa fase interna, você tem que estabelecer os limites aí, lembrando de ser sempre o indispensável, visando justamente a pluralidade dos participantes, para justamente contratar a proposta mais vantajosa. E a questão da motivação, sempre tentar justificar, se você está saindo daquela régua, daquele entendimento, tentar sempre justificar do porquê que num possível processo ou até num recurso administrativo você tem como se defender. Eu vou falar um pouquinho da amostra, rapidinho. Bom, a amostra, como eu falei, não existe uma previsão legal da amostra, tá? Ela é baseada na Lei 866, no artigo 40, inciso 6º, que fala da forma de apresentação da proposta, o artigo 43, inciso 4º, que fala da verificação da conformidade da proposta, e no parágrafo 3º da diligência, do artigo 43, da diligência, que também seria uma justificativa da amostra. Tá? Na Lei 10.520, ela está baseada no parágrafo 4º, inciso 7º, justamente na questão da verificação da proposta. Então, quando você vai abrir a licitação, o ideal era que você verificasse se o produto vai ser aquele, só que dependendo do produto não tem como você verificar. A questão da amostra, e vocês vão ver aí o entendimento, é que você não pode pedir para todo mundo trazer o equipamento para verificar, porque o que acontece? A ideia é você não gerar encargos ao fornecedor para justamente trazer uma pluralidade de fornecedores. Você quer comprar uma geladeira, daí você fala, eu quero comprar geladeira, então traz uma geladeira aqui no dia da licitação, vem você traz... Imagina quantas pessoas vão trazer geladeira, se bobear nenhuma. Então, a ideia da amostra e dos julgados é que ela seja pedida posteriormente. Eu vou entrar nisso. Então, a jurisprudência traz duas correntes. A amostra pode ser exigida de todos os licitantes, juntamente com a proposta de preço. Esse é o entendimento, tá? E o inciso B é a exigência apenas do licitante classificado em primeiro lugar, no pregão ou habilitado. Esse é o entendimento principal do TCU, tá? Você não gera encargos ao licitante, vem todo mundo participar da licitação, a empresa com o menor preço, com a proposta mais vantajosa, é chamada para, você estabelece um prazo, é chamada para trazer a amostra. No meu entendimento, é o ideal, tá? Porque você está... A pessoa nem sabe se vai ganhar a licitação, ela não está vindo aqui... Eu vou falar, nem vou ter que levar um computador lá, ou vou ter que levar um carro, alguma coisa maior. Não vou na licitação, não sei se eu vou ganhar, é lá longe. Se você, hoje, ainda mais hoje com o advento do pregão eletrônico, tem mais obviedade isso. Então, você faz a licitação, a hora que a empresa se tornar vencedora lá, o TCU fala na fase de classificação, mas eu entendo que na hora que ela está habilitada, você pede a amostra, seria o ideal, porque daí ela já passou todas as outras fases para apresentar a amostra. E daí ali você verifica, tá? Se aquele produto vai te atender. Ou no caso da diligência, como ela falou aqui do semáforo, não tem como ele trazer um semáforo, mas você tem como lá verificar. E, por exemplo, o cofre, bom, infinito.
Bom, o TCE e o TCU, ambos têm esse entendimento majoritário aí da exigência de amostra, de ocorrer após a realização da sessão do julgamento, ou apenas da licitante classificada em primeiro lugar, principalmente no pregão, tá? Mas no TCU tem algumas decisões ali que falam em tomada de preços, então ele já entende aí que não precisa ser só no pregão, tá? E o TCE, que tem esse entendimento que pode também ser junto com a proposta de preço ou após habilitação, desde que justificado, tá? E o que o TCE mais bate justamente é de que não pode ser numa sessão anterior. Primeiro vamos ter a sessão de amostra, depois a sessão de habilitação, depois a de proposta de preço. O que acontece, se a pessoa vem e é classificada, por exemplo, só 2 são classificados, ela pode fazer um conluio com essa outra empresa, ou se vai ter só a fase de proposta de preço depois, e você não recebe os envelopes, por exemplo, ela pode alterar o preço. Então, tem algumas condicionantes que, se você fizer depois, não resolve esse problema, tá? E o TCU estabeleceu algumas regras no julgado aí de como deve ser essa amostra. Opa. Então, para você pedir amostra, posteriormente, o que o TCU estabeleceu assim, é um prazo de entrega para a amostra, então você já estabelece no edital, depois de declarada vencedora, daqui 5 dias você terá que apresentar a amostra. Você tem que estabelecer um local, um horário de onde vai ser analisada essa amostra para que as outras empresas possam participar, justamente para ver se o produto atende mesmo. E, no possível, poder apresentar até um recurso, né? A forma de divulgação do período, do local, do procedimento, o roteiro de avaliação. É importante, dependendo do produto, você estabelecer quais os requisitos que você vai verificar na amostra. Um computador, então a gente vai ver se funciona o Windows, depois a gente vai ver se o HD de tanto. É interessante, se for possível, você fazer um rito de como vai ser analisada a amostra, tá? E depois, ao final de tudo, como que vai ser o procedimento de devolução dessa amostra. Se ele vai vir buscar, se você vai enviar. Mas, basicamente, a ideia aqui é justamente você não gerar encargos para que haja uma pluralidade de fornecedores para que você consiga atingir a proposta mais vantajosa. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer a vocês e espero ter contribuído aí com o nosso trabalho. Obrigado, hein?